Saudações, gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Carlos Alencar, para o Perspectiva Católica. Neste vídeo, continuaremos tratando sobre o mal da pornografia e da masturbação. Esse vai ser o nosso segundo vídeo dessa série. Quero começar agradecendo todo mundo que viu o primeiro vídeo. Teve um retorno bem legal, graças a Deus. Fiquei feliz e motivado. E aí me animei de trazer a parte 2 com vocês. Bom, tentar me lembrar qual é a argumentação que a gente estava construindo. Sim, para eu entender o mal que é a masturbação, a pornografia, os outros pecados contra a ordem sexual, a primeira coisa é entender como é que o sexo foi pensado por Deus. Então a gente terminou o vídeo passado falando que a corrupção do bem ótimo é o mal mais reprovável. Então essa é a nossa regrinha que ajuda a gente a entender por que masturbação, por que pornografia e outras coisas são tão ruins aos olhos de Deus, muitas sendo inclusive pecados graves que levam a gente para o inferno. Bom, quando a gente vai para a revelação, a gente começa pelo relato do Gênesis, que é ali que vai dizer como é que foi criado o ser humano e como é que foi criado o sexo. Então a gente sabe que o sexo ele é uma coisa que existe no mundo e como tudo que existe, ele foi criado por Deus. E a gente precisa entender algumas coisas, que para nós cristãos, Deus criou uma ordem universal. Então nada que existe no universo está solto. A gente pode até não perceber, mas tudo tem uma função, tudo tem uma finalidade e tudo tem uma dignidade. Com o sexo não é diferente. Aliás, o que é legal a gente pontuar desde já? Os outros animais fazem sexo. O ser humano, pelo menos como foi criado por Deus, não foi criado para fazer sexo. Foi criado para praticar o ato conjugal. E qual que é a diferença, né? Externamente você não vê nenhuma, mas espiritualmente tem uma diferença muito grande. A gente vê lá no relato da criação que Adão foi criado sozinho, né, a linguagem que o Gênesis usa, e Adão se sentia solitário, não encontrava um auxiliar semelhante. E aí Deus cria então Eva e dá a Eva para Adão, e Adão se alegra com a sua mulher, e a partir daí é que os dois vão se relacionar. Então veja que, já desde o Gênesis, o ato conjugal, digamos, vou usar a primeira palavra genérica, o sexo entre o homem e a mulher, ele não existiu nos planos originais de Deus fora do casamento. Quando Adão conheceu Eva, a primeira coisa que aconteceu foi, Deus deu Eva para Adão. E ali já foi o casamento deles. Foi o próprio Deus quem casou Adão e Eva, deu Eva para Adão e Adão para Eva, para que os dois se pertencessem mutuamente. E foi já dentro desse contexto de pertença que os dois tiveram as suas primeiras relações. Então aqui vai o nosso primeiro dado importante desse vídeo. Os outros animais não se casam. Então, de fato, eles não fazem o ato conjugal. Eles não são cônjuges. Eles realizam, sim, o ato sexual. Então, os outros animais fazem sexo. Mas o ser humano não foi criado por Deus para fazer somente sexo. Claro, a nossa forma de reprodução, ela é sexuada. Então, externamente falando, os animais fazem sexo, a gente faz sexo também. Mas internamente falando, na alma do homem, Deus não nos criou só para fazer sexo. Deus criou a gente para fazer o ato conjugal, o ato próprio dos cônjuges, o ato próprio dos casados. Então aí já começa que Deus, desde o princípio, não quis o sexo entre os homens como algo solto, como algo que eu posso fazer da maneira que eu quiser, ou com a finalidade que eu quiser, ou modificando da maneira que eu quiser. E a masturbação passa um pouco por isso também, né? Você querer pegar a faculdade sexual e usá-la da maneira que você quer, fora da ordem estabelecida por Deus.
Então veja que lá desde o princípio, conforme o relato do Gênesis, não existe isso. Sexo entre os seres humanos, ele sempre fez parte dos atos próprios do casamento. Por isso é chamado não só de ato sexual, que é uma linguagem insuficiente, mas ele é chamado de ato conjugal. Então até a gente vê de maneira talvez um pouco resquício disso daí, que quando você realmente ama alguém, uma linguagem meio bem pobre, né? Mas que talvez ajude a gente a entender que o cara não faz sexo, né? Ele faz amor. Não dá conta de explicar tudo, mas ajuda você a entender. Quando você ama, num contexto de amor, não é só uma relação sexual pura e simplesmente como a de um cachorro, a de um papagaio, sei lá o que. Não, tem amor ali. Então, para a gente, o sexo já é mais do que ele é para os animais. Mas mesmo entre os animais, você vê que o sexo não é realizado de qualquer maneira. Ele também sempre tem uma finalidade. Não que não exista, mas é muito difícil você encontrar na natureza um cachorro, por exemplo, fazendo sexo só por fazer. Quando o cachorro cobre a fêmea, quase 100% das vezes é porque a fêmea está no cio e ele quer reproduzir. O lado mal disso, às vezes, é quando, entre os chimpanzés, por exemplo, as espécies de primatas, você vê muito isso, que faz o sexo, geralmente, por exemplo, os chimpanzés, eles andam em bando, né? Então, geralmente, o líder dos chimpanzés, ele faz sexo com os outros chimpanzés menores, mas para estabelecer uma relação de hierarquia. Então usa a cópula como uma forma de mostrar que ele que é o manda-chuva ali. Então claro que isso já é um lado negativo da coisa, mas até aí permanece a raiz do argumento, que é no reino animal você não encontra ninguém fazendo sexo por fazer, pelo simples prazer da coisa. Ele sempre tem uma função que extrapola o próprio ato, seja a função mais nobre, que é a função reprodutiva, seja uma função menos nobre, que é estabelecer relações de domínio entre os diferentes membros do bando, da espécie, etc. Tá bom? Então a gente tem esse primeiro dado aí. E eu dizia no vídeo passado, e desenvolvo agora, que quando a gente fala do ato conjugal, existem várias relações muito bonitas que a gente pode fazer aí e que ajudam a gente a entender como o ato conjugal é belo na ordem de Deus. Aí antes de eu continuar, deixa eu dar mais uma noção para vocês. Tinha colocado no vídeo passado que a gente não vai se esforçar o máximo possível para não usar linguagem chula, linguagem vulgar para tratar desses assuntos. Porque uma coisa que perverte a gente, faz a gente cair mais facilmente nos pecados da carne, ser de fato um homem carnal, um homem superficial, é a linguagem, muitas vezes chula, muitas vezes desrespeitosa, com que a gente se refere à realidade sexual. Tanto que se você pegar quase todos os palavrões da língua portuguesa, da língua inglesa, é sempre banalizando, rebaixando situações sexuais. Então, o baralho, né, que a gente sabe o que é, a chupeta, que a gente sabe o que é também, e por aí vai. Então, sempre tentando pegar aquilo que é uma coisa da nossa sexualidade, desse dom que Deus deu pra gente, e transformar isso numa coisa baixa, numa coisa vil, numa coisa suja, vista sempre pelo seu aspecto mais superficial, mais vulgar, mais brutal, mais animalesco. Então, uma das coisas que eu quero trabalhar nessa série de vídeos é a gente se esforçar para tratar desse assunto com a linguagem que seja digna dele, porque isso também ajuda a gente a se converter. O pensamento é feito do quê? De palavras. Então a gente dá forma ao nosso pensamento com as palavras. Se eu uso palavras chulas, soltando fogos aí, algum traficante que está fazendo aniversário. Se a gente usa palavras chulas, palavras grosseiras, para se referir a uma realidade, claro que a nossa compreensão daquela realidade também vai ser afetada por isso.
Então nós não vamos estar usando essas palavras de baixo calão, né, para se referir a essas coisas. Pelo contrário, vamos tentar sempre usar palavras que realcem a beleza e a sacralidade dessa realidade, porque lembrando, o matrimônio e os atos inerentes ao matrimônio estão inseridos dentro de uma realidade de sacramento. Então não é uma coisa profana, não é uma coisa suja, pelo contrário, é algo sagrado. E justamente por ser sagrado, exige o nosso respeito, exige o nosso cuidado. Tá bom? Voltando agora para o argumento que a gente estava desenvolvendo. A gente viu no vídeo passado que cada um de nós é extremamente precioso aos olhos de Deus. Jesus Cristo quis assumir um corpo humano, e isso fala muito sobre o valor e a dignidade do nosso corpo. Jesus quis assumir uma família, quis nascer em uma família, e isso diz muito sobre a dignidade das nossas famílias. E existem muitas outras coisas bonitas que a gente pode dizer para se referir à realidade do casamento e a se referir à realidade dos atos próprios dos casados. Basta você ver que quando a gente casa, o homem com uma mulher numa relação que está aberta aos filhos, mediante os atos conjugais, a gente está, de certa forma, completando a imagem de Deus na Terra. Porque Adão era uma imagem de Deus, mas a gente sabe que Deus não é só o Pai. Em Jesus Cristo a gente fica sabendo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E assim como existe uma trindade no céu, cada vez que na terra um homem e uma mulher se casam, eles estão imitando a imagem da trindade na terra. Você tem a figura do pai, a figura da mãe e a figura dos potenciais filhos que podem surgir dessa relação entre o homem e a mulher. Assim como lá no céu você tem um pai, um filho e um Espírito Santo, que pela união com a Virgem Maria se tornou fecundo e gerou a humanidade de Cristo. Então vejam que, assim como existe uma trindade no céu, dentro de cada lar onde as pessoas casam, existe uma trindade terrestre. Casamento também, quando um homem se aproxima de uma mulher, é evidenciada a nossa dimensão de comunhão. Então, já avançando um pouco, para a gente dar alguma coisa própria de masturbação. Masturbação é conhecida como o prazer solitário, né? Onde a pessoa fica num ciclo, fechada nela mesma, se dando prazer, sem realizar, na verdade, comunhão com ninguém. Então é um prazer que já vem com uma pitada de frustração no meio, porque não realiza comunhão, não realiza aquilo para o qual o homem foi criado. Aí voltamos para o dado da revelação, do Gênesis. Adão estava feliz da vida no paraíso. Tinha tudo do bom e do melhor. Não ia morrer, não se cansava, não adoecia, etc, etc. E no entanto Adão se sentiu só. Porque Deus não criou o homem para ser feliz sozinho, para ter prazer sozinho. A gente só completa, digamos assim, o nosso processo de humanização na comunhão. Então quando Deus cria Eva, aí sim, fica legal para Adão. Essa é osso do meu osso, carne da minha carne, e aí ele se alegra. Porque agora que existe uma mulher, pode haver alguém para fazer comunhão com esse homem. Então, o Papa Francisco tem uma frase sobre isso. Deus não é solidão, Deus é comunhão. Então, o homem também é chamado a ser comunhão. E quando eu quebro essa lógica da comunhão, me fechando em mim mesmo, no prazer solitário, no prazer egoísta, eu estou frustrando a minha própria natureza. Eu não fui criado para me fechar num ciclo de prazer solitário. Fui criado para me abrir à comunhão e nele experimentar um prazer muito maior. Então, o ato conjugal, pelo qual o homem se une a uma mulher, também aponta para aquilo que é a natureza de Deus. Assim como Deus é comunhão, as vontades divinas estão perfeitamente unidas, os três, na verdade, se conhecem perfeitamente, se amam perfeitamente, não tem segredos entre si, e o ato conjugal é uma imagem disso. Eles se amam tanto, são tão próximos, têm uma comunhão tão íntima, que chegam de fato a se tornar uma só carne,
pela conjunção carnal. Então, de novo, o matrimônio existe como uma maneira de nos recordar a imagem e semelhança de Deus que nós somos, em todas as dimensões. E o ato pelo qual a gente realiza isso é muito bonito, porque ali o homem realiza aquilo que ele é chamado a ser: comunhão. Primeiro, comunhão com Deus, depois, comunhão com a mulher e, por meio da mulher, com a humanidade inteira. Então, ó, você não vai sair copulando com a humanidade inteira, né? Apenas no matrimônio. Mas é uma mensagem, é uma imagem que diz um pouco sobre quem nós somos e o que realmente vai realizar a nossa alma, o que nos humaniza, o que faz com que a gente complete em nós aquela existência que Deus pensou para a gente. Fora o bem da família, né, gente? Hoje é um pouco difícil a gente entender, porque a maioria de nós vem de famílias destruídas, né? O diabo já avançou muito no seu reino sobre esse mundo e as famílias elas estão bem enfraquecidas, né? Você encontrar alguém que realmente valorize a família é difícil, porque a pessoa vem numa família que é... Eita, parecendo coisinha branca ali, né? Mas tudo bem. Que vem machucada pelo divórcio, machucada por sucessivas traições e várias outras situações que a pessoa não vê mais o valor da família. Mas da maneira como foi pensada e criada por Deus, você, quando se aproximar de uma relação conjugal, nós, por exemplo, eu me casei, né? Eu sou casado, graças a Deus, com a minha esposa. Eu tenho meu filhinho Gregório. Que Deus queira que seja um de outros, né, que Ele queira mandar. Estamos aqui para abertos e desejosos de gerar mais filhos para o céu. Mas veja que coisa incrível. Toda vez que eu me aproximo da minha esposa, tem um certo temor ali, um certo sentimento de grandiosidade, porque da minha união com a minha esposa, pode ser que Deus queira se servir para criar um outro ser humano. Isso é uma coisa muito bonita, gente, porque os animais, claro, quando um gato se aproxima de uma gata, pode ser que crie um outro gato, mas tudo bem. Mas a alma do gato, ela é uma alma natural, ela é uma alma mortal. Tá entendendo? Então o gatinho vai morrer, poxa, sinto muito, gatinho, já era, tchau, gato. Não existe mais o gato. Mas nós, uma vez que a gente começa a existir, a gente é eterno. Nossa alma é imortal. Então, quando eu me aproximo da minha esposa para... Olha o traficante aí, o pessoal tá gostando. Não, hoje é o quê? Hoje é segunda? Deve estar tendo jogo da Série B, né? Esses times da Série B são terríveis, né? Futebol é domingo, né? Aí, segunda-feira só jogam os times ruins, os times de segunda categoria, tipo o Vasco, entendeu? Joga na segunda-feira, horrível. Aí fica soltando esses fogos, gol contra. O que eu ia dizendo? Sim, eu ia dizendo que... Olha o fogo aí, olha o fogo. Muito bem, isso aí. Solte mais. Cadê? Aí quando der um foguete é a moto, viu? Por isso ajudem o canal, tá? Vamos aí crescer para eu poder ter um dinheirinho extra, para eu poder, quem sabe, um dia ter um lugar legal para fazer as gravações. Então acontece exatamente isso. Quando a gente se aproxima da nossa esposa, Deus ali ele pode fazer algo que é de certa forma comparável à criação do universo todo. Porque Deus criou o universo todo do nada. E Deus, quando cria uma alma humana, cria do nada também. Porque ela é um princípio espiritual. Veja, eu e a minha esposa, eu não tenho o poder de criar espíritos puros. Eu não vou aqui com minha esposa criar um anjo. Então, quando ocorre a fecundação dentro do útero, Deus intervém de uma maneira que se assemelha àquela que Ele interviu para criar um universo inteiro do nada. E Deus, do nada, cria uma alma espiritual que vai existir para sempre e pode ser bem-aventurada. Então vejam como a gente se aproxima de algo que é muito grande, algo que é muito sagrado, algo que é tremendo e faz a gente, enquanto casado, se sentir muito honrado. É uma honra poder participar do ato criador de Deus, colaborando com Ele, para criar o que há de mais precioso no universo material, que é um ser humano.
Não tem nada mais precioso que um ser humano. O universo todo, com galáxias, buraco negro, que você puder pensar, não vale a alma de um ser humano. Tanto é que, até Santo Agostinho, os padres vão brincar, né? Quanto que vale um homem? Em Jesus Cristo, por graça, a gente vale um Deus morto. Então isso é o que vale. Agora você imagina a preciosidade do método, da ferramenta da qual Deus quer se servir para nos trazer ao mundo. Todo mundo, gente, existiu a partir de um ato conjugal. Se foi dentro do casamento ou não, aí são outros 500. Mas todo mundo veio a este mundo por conta de um ato entre um homem e uma mulher aberto à vida. Aí todo mundo, do mais humilde até o Papa, todo mundo veio daí. Então você percebe, não é uma coisa besta, não é uma coisa boba, é uma coisa preciosa, é uma coisa tremenda, é uma coisa sagrada. E por isso a gente precisa meditar, respeitar, valorizar. Então, isso é o que eu queria argumentar com vocês nesse vídeo. Espero que não fique tão grande quanto o outro. E aí vamos sempre avançando nessa toada. Pequenas argumentações para a gente poder ir refletindo. Depois vamos avançando até a gente chegar, se Deus quiser, a fazer uma série decente que possa ajudar vocês na luta contra o pecado e no crescimento na virtude. Então, vou fazer o pedido, né? Por favor, likes é bom, né? Porque ajuda o YouTube a recomendar para mais gente. Comentários é bom porque ajuda a recomendar para mais gente. Críticas e sugestões ajudam muito também. Por favor, participe comigo desse apostolado. Que seja algo de fato de todos nós para a edificação das almas, crescimento da igreja, a maior glória do Senhor e da Virgem Maria. Tá bom? Então é isso. Eu sou o Carlos Alencar, para o Perspectiva Católica. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria.